Entre São Paulo e Rio de Janeiro, há um ponto em que a paisagem muda e a viagem desacelera. A faixa parece se inclinar, os caminhões se alinham à direita e o motorista parece que entrou na serra. Falamos sobre a Serra das Araras, trecho em que a Via Dutra se pendura na encosta da Serra do Mar para vencer quase 400 metros de desnível em poucos minutos. É como subir um pão de açúcar em ritmo de rodovia. Desenhado em 1928, esse traçado foi pensado para outra era. Menos carros, caminhões menores, velocidades mais baixas. Hoje, quase 400 mil veículos passam por ali todos os meses. 36% caminhões que carregam parte da economia do país. Resultado: curvas fechadas, freios superaquecidos, tombamentos, congestionamentos que se arrastam serra abaixo. Mas a boa notícia é que esse ponto da principal ligação entre São Paulo e Rio está no centro de um dos maiores projetos rodoviários do país. Fique conosco pelos próximos minutos e entenda como a engenharia está redesenhando curva a curva, uma das principais rodovias das Américas. A Serra das Araras fica no sul do estado do Rio de Janeiro, entre os municípios de Piraí e Paracambi, em pleno eixo da Via Dutra, a BR-116. É literalmente o meio do caminho entre São Paulo e a capital fluminense, num ponto em que a rodovia precisa escalar a Serra do Mar para conectar duas das maiores regiões metropolitanas do país. O trecho em transformação se estende aproximadamente do quilômetro 225 ao quilômetro 233 da Dutra, somando 16 quilômetros de serra, 8 na subida, 8 na descida. Nesse percurso, a rodovia supera um desnível de cerca de 377 a 400 metros, algo comparável à altura do Pão de Açúcar, comprimido a um traçado sinuoso, com curvas fechadas e longos declives. Hoje, cerca de 390 mil veículos cruzam a Serra das Araras mensalmente. Nada menos que 36% desse fluxo é formado por caminhões. Juntos, eles integram o corredor da Via Dutra, por onde circula mais da metade do PIB brasileiro em cargas, o que dá a exata dimensão do impacto de qualquer acidente ou bloqueio nesse ponto. A nova configuração prevê 8 faixas, 4 por sentido, acostamentos, faixas de segurança, 24 viadutos, totalizando 4.503 metros de extensão, 2 rampas de escape, 3 passarelas, 8 pontos de ônibus, 93 contenções e uma via marginal no sentido São Paulo. É a construção completa da serra, mantendo a estrada em operação. Mas como essa combinação de beleza, tráfego intenso e traçado antigo se transformou em um dos maiores gargalos logísticos do Brasil, a ponto de exigir uma intervenção dessa escala. Muito antes dos bitrens, dos ônibus de 2 andares e do GPS avisando a atenção trecho sinuoso, a Serra das Araras já era um desafio. Enorme desafio. Nos anos de 1920, vencer a montanha significava abrir caminho na marra. Corte de taludes na picareta, caminhões curtos, motores fracos e uma única missão: subir e descer a serra de qualquer jeito. O traçado começou a ser aberto em 1928 e foi consolidado no padrão rodoviário da década de 1940, quando o Brasil ainda engateava na cultura do automóvel. A Serra das Araras nasceu como estrada de montanha para fluxo modesto e veículos leves, em um país que ainda não imaginava a Dutra como uma espinha dorsal logística entre São Paulo e Rio. Com o tempo, esse cenário virou gargalo. A Via Dutra se consolidou como principal ligação rodoviária entre as duas maiores regiões metropolitanas do país, e o tráfego mudou de escala. Carretas articuladas, bitrens carregados, ônibus de turismo e transporte interestadual exprimidos nas mesmas 2 faixas de subida e 2 de descida, em um traçado íngreme e sinuoso. O resultado é conhecido: mais acidentes, tombamentos em curvas críticas, freios em fadiga e congestionamentos que travam o corredor inteiro. Apenas no primeiro semestre de 2025, foram 34 acidentes e 7 tombamentos no trecho de Piraí. Com a nova concessão da CCR Rio-SP, a duplicação da Serra das Araras virou obra âncora. 1 bilhão e 500 milhões de reais de investimento, 52 meses, 8 faixas, 24 viadutos, rampas de escape, via marginal, iluminação total, monitoramento, asfalto borrachado e pacote ambiental. Agora, a questão que fica é: como transformar tudo isso em concreto e aço, mantendo 16 quilômetros de serra vivos,
e em operação 24 horas por dia. A partir de 2024, quando as obras foram iniciadas, a nova Serra das Araras deixou de ser promessa. Em 2025, o trecho já é um canteiro contínuo. Em pouco mais de 18 meses de trabalho, a Rio-São Paulo alcançou 50% de avanço físico nas novas pistas, com 34 frentes de obras ativas. O cronograma é claro. A nova pista de subida sentido São Paulo deve ser entregue em 2028 e a nova pista de descida sentido Rio de Janeiro em 2029. As obras têm prazo total de 52 meses. O primeiro marco invisível foi a conclusão do viaduto de 50,8 metros, liberado ao tráfego em maio de 2025. Em apenas 5 meses, 75 trabalhadores ergueram a estrutura com 5 vigas pré-moldadas de 41,8 metros, cada uma pesando 120 toneladas, apoiadas sobre 24 estacas raiz. Foram 750 metros cúbicos de concreto e 110 toneladas de aço para um único viaduto. A partir dele, um desvio de 650 metros começou a operar com 2 faixas da nova pista para absorver o tráfego da subida, liberando a pista existente para alargamento e construção de novas obras de arte especiais. Esse tipo de desvio é a chave para que a engenharia avance sem desligar a principal ligação São Paulo-Rio. A base da transformação está na terraplanagem pesada e nos desmontes de rocha. A concessionária planeja executar cerca de 600 mil metros cúbicos de desmontes e só no primeiro ano já havia desmontado cerca de 160 mil metros cúbicos de rocha. Todo o material reaproveitado em camadas de aterro, base de pavimento e estruturas. Cada detonação exige bloqueios de 2 horas na pista de subida, 3 dias por semana, em operação milimétrica coordenada com a Polícia Rodoviária Federal e o Centro de Controle da concessionária. Enquanto escavadeiras e perfuratrizes abrem caminho na rocha, outra frente cuida das contenções. O projeto prevê 93 estruturas de contenção, somando quase 69 mil metros quadrados de solo grampeado e 2.730 metros quadrados de cortinas atirantadas, além de gabiões e muros estruturais. São esses muros invisíveis que seguram a serra, estabilizam taludes e protegem a nova rodovia contra quedas de bloco e movimentos de massa. Nos pontos em que o relevo se aprofunda, surgem os viadutos. Serão 24 novas estruturas, distribuídas ao longo dos 16 quilômetros, somando 4.503 metros de extensão. Aliás, o volume de materiais impressiona: 129 mil metros cúbicos de concreto e 16,5 milhões de quilos de aço serão usados para erguer viadutos, rampas de escape, passarelas, contenções e novas pistas. Na prática, isso significa mais de 16 mil viagens de caminhões betoneira de 8 metros cúbicos. Outro eixo de obra é a drenagem. A serra recebe chuvas intensas e com cortes profundos e grandes áreas pavimentadas, a água precisa de caminho. Canais, sarjetas profundas, bocas de lobo, bueiros celulares e caixas de contenção para produtos perigosos formam uma malha subterrânea que evita erosões e protege a estrutura caso haja vazamentos de cargas perigosas em acidentes. Ao mesmo tempo, a obra incorpora um pacote ambiental robusto. Passagens de fauna ajudam a manter a conectividade da mata. O reaproveitamento da rocha reduz a abertura de novas jazidas e o uso de asfalto reciclado e asfalto borracha diminui o impacto ambiental e melhora o desempenho do pavimento. A vegetação e os cursos d'água locais são protegidos com programas específicos de manejo, compensação e monitoramento. Por cima de tudo isso, virá a camada tecnológica. A nova Serra das Araras terá iluminação LED em 100% do trecho, câmeras de detecção automática de acidentes, painéis de mensagem variável, comunicação integrada com o centro de controle operacional e um nível de conectividade que permite ao usuário acessar serviços da concessionária por aplicativo. E tudo acontece com a dutra aberta, dia e noite. São mais de 30 canteiros distribuídos pela serra, 410 equipamentos mobilizados, homens e máquinas trabalhando em 2 turnos, ao lado de um fluxo que não pode parar. A cada viaduto liberado, desvio implantado e nova contenção concluída, a Serra Antiga vai cedendo espaço à geometria da rodovia, que deve entrar em operação plena a partir da entrega da nova pista de subida em 2028.
Se a Serra das Araras fosse uma pessoa, daria para dizer que ela tem um salário astronômico. Cerca de R$1,5 bilhão de reais destinados a redesenhar apenas 16 quilômetros de montanha. Em planilha, o número parece abstrato, mas no dia a dia, ele ganha outra escala. Pensando em um carro popular de R$80 mil, esse valor compraria quase 19 mil veículos 0 quilômetro, suficientes para lotar vários estádios com estacionamento cheio. Pensando em moradia, tomando em conta R$300 mil por apartamento, estamos falando de 5 mil unidades habitacionais, praticamente um bairro inteiro erguido de uma só vez. Em termos de infraestrutura, isso coloca a Nova Serra das Araras no patamar das grandes obras rodoviárias do país. A Serra do Cafezal, na Regis Bittencourt, consumiu cerca de R$1,3 bilhão para duplicar algo em torno de 30 quilômetros de serra, com túneis, pontes e viadutos. Aqui, em um trecho quase 2 vezes menor, o investimento é até maior, refletindo a complexidade da topografia e peso da Dutra na economia nacional. No concreto, serão 129 mil metros cúbicos, o equivalente para preencher mais de 50 piscinas olímpicas. No aço, 16,5 milhões de quilos. Quase 14 mil carros populares em peso viram vigas, pilares e estacas. Tudo isso concentrado em um único corredor, redesenhando como São Paulo e Rio se conectam por terra. Quando as novas pistas estiverem prontas, a Serra das Araras terá 4 faixas por sentido, acostamentos e faixas de segurança, elevando a velocidade média de 40 km por hora para 80 km por hora na subida e na descida. Na prática, o tempo de percurso deve cair em até 25% na subida e 50% na descida, em um trecho por onde passam 390 mil veículos por mês, mais de 1/3 caminhões de carga. Em outras palavras, cada minuto ganho se reverte em produtividade para a indústria, agronegócio, comércio e serviços ao longo do corredor SP-RJ. A obra deve beneficiar diretamente cerca de 20 milhões de pessoas nas regiões da Baixada e Sul Fluminense, na região metropolitana do Rio e no eixo paulista ligado à Dutra, além de gerar até 5 mil empregos diretos e indiretos, algo em torno de R$46 milhões em impostos durante os 4 anos de obra. Ao final, mais do que uma intervenção pontual, a Nova Serra das Araras se consolida como gatilho de desenvolvimento regional e atualização no principal corredor rodoviário do país. Por décadas, a Serra das Araras combinou um traçado antigo, curvas fechadas e aclives severos, com o tráfego intenso de uma rodovia do século XXI, cobrando essa incompatibilidade em acidentes, tombamentos e longos congestionamentos. Agora, com a duplicação em andamento, a Nova Serra das Araras deixa de ser apenas um trecho bonito e temido para se tornar uma infraestrutura calculada, preparada para acompanhar com segurança e eficiência as próximas décadas de crescimento entre São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Como que você está vendo o andamento das obras na Serra das Araras entre São Paulo e Rio de Janeiro? Está muito lento? Está muito rápido devido à sua complexidade? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.